Bom dia. Damos início à conferência 25 de Abril, na primeira pessoa, no âmbito da apresentação do livro Gaia Abril 50 anos, 1974-2024. Tem a palavra o Sr. Comandante do Pessoal do Exército, Tenente-General Boga Ribeiro. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Antes de começar, como sabem, os militares têm um ditado muito popular que é: a chuva civil não molha militar. Como se comprovou hoje, não é verdade. E, portanto, molha mesmo. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, o Dr. Eduardo Vitor Rodrigues. É para nós sempre um prazer, um privilégio tê-lo nesta nossa e sua casa, que guardamos, mas que partilhamos pelo património nacional em que ela se constitui. Também cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, os senhores vereadores, os senhores presidentes da Junta de Freguesia, distintas entidades, convidados, minhas senhoras e meus senhores, meus coronéis. Eu gostava de, em nome do Chefe de Estado-Maior do Exército e em meu nome pessoal, dar as boas-vindas à Unidade de Apoio do Comando Pessoal, a este quartel da Serra do Pilar, maravilha patrimonial e arquitetónica nacional, e de os acolher de forma muito genuína nesta iniciativa que se insere nas grandes comemorações que estamos a ter a nível nacional do 50º aniversário das operações do 25 de Abril. Eu tinha 9 anos quando o 25 de Abril aconteceu. Sou natural da Covilhã e lembro-me perfeitamente, nessa manhã, ter ido com mochila, depois de ter tomado o pequeno almoço, para a escola, e quando cheguei à escola, a diretora da escola veio de sala em sala dizer que nesse dia não havia aulas. E eu voltei para casa. O meu pai era técnico de radiodifusão, era o responsável pelo emissor, o posto emissor da emissora nacional na Covilhã. E ele sim apercebia-se do que estava a acontecer. Eu, por ser um cidadão de 9 anos e na província, não tinha tanto essa consciência. E acho que de todas as coisas que se foram falando ao longo destes dias sobre os ganhos que o 25 de Abril nos trouxe, pelo arrojo e pela coragem de alguns, que serviu de catalisador à vontade de quase todos, ou diria mesmo de todos, e que se viu particularmente nestes últimos dias pela adesão que todas as pessoas tiveram àquilo que era e àquilo que somos hoje. Talvez eu diria que uma das principais melhorias foi a consciência do que somos e do que podemos ser, e a exigência que temos como indivíduos e como sociedades em relação àquilo que podemos efetivamente almejar a ser. E por isso, muito obrigado, meus coronéis, e muito obrigado a todos por estarem hoje connosco. Queria também cumprimentar as distintas conferencistas para o livro que vai hoje ser lançado. E não me quero alongar mais, apenas e só desejar-vos as boas-vindas, esperar que se sintam nesta vossa casa como em casa e endereçar as maiores felicidades a todos e particularmente àqueles que hoje nos vão partilhar o vosso conhecimento. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Professor Dr. Eduardo Vitor Rodrigues. Bom dia a todos. Sr. Comandante do Pessoal do Exército, Tenente-General Boga Ribeiro, quero em primeiro lugar agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui no dia de hoje e dar-lhe conta de que no pretérito 25 de Abril nós tivemos aqui uma cerimónia absolutamente extraordinária que honrou o município, honrou a democracia e espero tenha honrado também
os nossos militares e o nosso quartel da Serra do Pilar. Estimado Coronel Homero Brunhosa, a quem agradeço mais uma vez publicamente o esforço e o empenho para exatamente essa honra que nós todos tivemos no 25 de Abril, estimados capitães de Abril, que hoje aqui estão, o Sr. Coronel de Artilharia Nuno Anselmo, o Sr. Coronel de Artilharia João Alves, a Sra. Professora Helena Lima, da nossa Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a Doutora Teresa Cirne, do nosso Arquivo Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, caros colegas, autarcas de freguesia da Assembleia, da Câmara da Assembleia Municipal, uma palavra especial à doutora Gilda Silva, que coordenou todo este trabalho que hoje aqui será apresentado, com uma equipa que foi no dia 25 referenciada como uma equipa que fez um trabalho absolutamente extraordinário, utilizando alguma coisa que, não sendo nossa, está a nosso cargo. Nós somos os cuidadores do arquivo do Jornal de Notícias e do Comércio do Porto. E por isso temos a possibilidade de, basicamente desde a fundação dos respectivos jornais, ter já em processo de digitalização todo o espólio destas duas fontes de historiografia, para além de jornalismo, da nossa cidade e da nossa região. E acho que fizemos muito bem quando imaginamos que aquilo tinha matéria suficiente para nos fazer perceber o que foi aquele momento, o que foram os antecedentes e o que foi todo o movimento do 25 de Abril a partir de um olhar, que é o olhar de Vila Nova de Gaia. E isto faz particular sentido quando, a partir de Vila Nova de Gaia, nós não temos um olhar aliado, um olhar apenas de meros observadores, mas temos um olhar de uma participação ativa, porque aqui deste espaço, deste quartel, houve também um envolvimento muito ativo, e já nem sequer me refiro, porque isso não fará parte das primeiras páginas da história, àquilo que foi o envolvimento em Vila Nova de Gaia, em vastas comunidades de Vila Nova de Gaia, freguesias, de um movimento associativo, que aparentemente era apenas um movimento associativo cultural, recreativo, mas que em bom rigor tinha uma componente de ativismo político, muitas vezes ligado a grupos de base local, mas que tinham já um trabalho anti-ditadura que era absolutamente evidente, e também para eles, que são normalmente anónimos, também uma palavra. O Sr. Padre de Santa Marinha, o Parco de Santa Marinha, o Sr. Comandante da Divisão da PSP de Vila Nova de Gaia, o Sr. Coordenador Municipal da Proteção Civil e Comandante dos Bombeiros do Batalhão dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, demais entidades que eu observo, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, o Sr. Presidente da Liga, das Associações de Socorro Mútuo, o Sr. César Oliveira, ex-Presidente da Assembleia Municipal, enfim, sintam-se todos cumprimentados, os nossos dirigentes, trabalhadores, dirigentes municipais, trabalhadores, entidades, convidadas pelo Arquivo Municipal para este momento, minhas senhoras e meus senhores. É sempre para mim um orgulho quando o momento é um momento de conferência e de livro. De conferência porque a conferência fica na nossa memória, sobretudo num tempo tão especial como este que nós estamos a viver. De livro porque o livro fica na nossa estante e sempre disponível para ser consultado. Tenho, aliás, a impressão que a maior parte dos livros que nós temos, tirando aqueles que devoramos por serem romances, a maior parte dos livros que nós temos são mesmo livros de consulta e de abordagem quando precisamos de inquirir alguma coisa. Quando nós próprios somos inquiridos, quando precisamos de saber algo.
E por isso os livros não se, mesmo quando são integralmente lidos, não se tornam passado de leitura. Continuam a ser um elemento fundamental da nossa pesquisa. E quando se trata de um livro que tem uma componente, enfim, de levantamento jornalístico, historiográfico, arquivístico, mais esse aspecto se sublinha. É o produto de um trabalho de uma equipa que se dedicou a homenagear o 25 de Abril a partir de um espólio muito importante que nós temos no arquivo e que qualquer um de nós teria muita dificuldade em fazê-lo a partir da sua própria vontade. Fizemos, neste contexto das comemorações do 25 de Abril, imaginamos e levámos à prática um conjunto de iniciativas, algumas mais efêmeras do que outras, mas acreditamos que um dos principais contributos que deixamos à comunidade, e que deixamos à comunidade no verdadeiro sentido da palavra, porque deixamos para uma distribuição massiva por tudo quanto serão as instituições do Conselho, a começar nas nossas escolas. O que deixamos é perene e sistematiza uma parte da homenagem sentida que fazemos aos nossos militares de Abril, ao período que vivemos, descobrindo aspectos que ao fim de 50 anos já estão um bocadinho provavelmente perdidos e dando-lhes nova vitalidade com novas páginas que já não são as páginas amarelecidas do Jornal Notícias ou do Comércio do Porto, nem são as páginas digitalizadas de cada um deles. É por isso um orgulho estar cá e estar cá para este lançamento e para esta partilha de conteúdos, conteúdos que são conteúdos da nossa comunidade e que nos fazem ter orgulho, e desculpem o bairrismo, que nos fazem ter orgulho no 25 de Abril como elemento absolutamente determinante e fundamental da nossa história, mas que também nos fazem ter orgulho na nossa cidade e no contributo que a nossa cidade deu para esse processo de libertação, de democracia. E se nós pensarmos que com a evocação dos 50 anos do 25 de Abril fechamos o ciclo, eu acho que algumas das coisas que têm, de forma mais ou menos engraçada, pulverizado o debate público e político nos últimos dias, mostra bem que para o ano temos que continuar a comemorar e no ano seguinte temos que continuar a comemorar, porque ainda há coisas que não estão suficientemente interiorizadas sobre o que é a democracia, o que é a liberdade, o que são as Forças Armadas, o que é o nosso Exército, o que é a nossa artilharia, o que é... Acho que essa educação vai mesmo ter que ser feita todos os anos, já que não pode ser feita todos os dias, para nós evitarmos uma amálgama institucional em que daqui a bocado tudo é a mesma coisa e não se distingue absolutamente nada. E nós deixamos neste espaço, que escolhemos propositadamente, deixamos neste espaço também a homenagem, o respeito, pela integridade daquilo que são as nossas Forças Armadas, pelo papel que tiveram no 25 de Abril, e fazemos-lo de uma forma simbólica, já que o Sr. Tenente-General não teve a sorte de cá estar, ainda por cima no 25 de Abril não tivemos nenhum problema com a chuva, porque como sabe, nós em Vila Nova de Gaia temos uma relação muito especial com o São Pedro, que evocamos todos os anos, aliás, na Aforada, e portanto perdeu esse dia, mas não perdeu o elemento, digamos, simbólico que nós queremos entregar-lhe hoje e que está corporizado numa medalha que foi feita expressamente pelo município a propósito dos 50 anos de 25 de Abril e que simboliza o 25 de Abril a partir de um monumento que também evoca, agora colocado na rotunda de Santo Ovídio, evoca exatamente esta data para que ela seja também perenizada no espaço público, e gostava de lhe fazer esta entrega. É a nossa medalha que decorre do trabalho do artista, do escultor Paulo Neves, que está colocada em Açocortén, ali na rotunda de Santo Ovídio, e que aqui fica nas mãos do Sr. Tenente-General. Tem um cravo, parece estar dissimulado no meio desses círculos, mas os círculos é um bocadinho
para lembrar o Rei Leão, o ciclo da vida, e, portanto, acreditamos que não são círculos fechados, são espirais que nos fazem crescer e todos os dias cresceremos como comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Para o enquadramento da conferência, tem a palavra a Senhora Diretora Municipal de Administração Geral e Arquivo, Doutora Hermenegilda Cunha e Silva. Bom dia a todos. Com a salvaguarda dos cumprimentos já transmitidos pelo Sr. Presidente da Câmara, prossigo com o enquadramento daquilo que hoje aqui nos traz. Há cerca de um ano atrás, o Sr. Presidente da Câmara Municipal desafiou os serviços municipais, nomeadamente os serviços do Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner, para que, partindo do espólio arquivístico e hemerográfico disponível no Arquivo Municipal, idealizássemos e preparássemos um livro para comemorar os 50 anos do 25 de Abril e, simultaneamente, concebêssemos uma exposição sobre o mesmo tema que dignificasse a data que agora se comemora. Esta conferência, inserida neste contexto, é uma partilha de testemunhos vivos de um acontecimento que marcou a nossa história recente, o 25 de Abril de 1974. Convidamos, em parceria com o Exército Português, 2 militares que participaram ativamente na Revolução dos Cravos e o fizeram a partir desta unidade Vila Nova de Gaia, onde estavam destacados o Sr. Coronel Anselmo e o Sr. Coronel Alves, a quem desde já agradecemos a disponibilidade e o testemunho. Para moderar esta conferência, convidamos a doutora Helena Lima, professora associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, área da comunicação, e tem uma longa carreira no ensino e investigação do jornalismo. É doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em História e especializada na área do jornalismo, História dos mídia e as temáticas relacionadas com o campo noticioso e literacia, entre outros. Na História do jornalismo tem vários livros, capítulos e artigos dedicados ao estudo da imprensa portuguesa no período da ditadura e também sobre o 25 de Abril. Tem ainda desenvolvido estudos mais diretamente relacionados com os 3 diários da cidade, o Comércio do Porto, o 1º de Janeiro e o Jornal de Notícias. Bom trabalho. Prosseguimos esta conferência com a constituição do painel de oradores e assim convidamos o Sr. Coronel de Artilharia Nuno Guilherme Catarino Anselmo, o Sr. Coronel de Artilharia João António Heitor Alves, a Sra. Professora Doutora Helena Lima, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e a Sra. Doutora Teresa Cirne, do Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner. Bom dia a todos. Eu começo já a minha intervenção, estou só à procura das minhas cábulas, porque isto de idade é uma coisa complicada, e também à procura dos óculos, porque sem eles também não consigo fazer nada, porque não consigo ver. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para poder estar presente nesta cerimónia, que me deixa muito feliz, porque no meu caso pessoal, uma das minhas áreas de estudo é justamente o período do 25 de Abril e o período revolucionário, e em particular, como referiu a doutora Hermenegilda, em particular a imprensa do Porto é uma das áreas que mais tenho tratado. Mas, dentro de pouco, volto às minhas questões mais pessoais. Vou, entretanto, procurar estruturar um pouco a maneira como o debate vai decorrer. Portanto, mais uma vez, bom dia, os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Câmara, professor Eduardo, meu colega, os meus agradecimentos ao Sr. Tenente Coronel, à doutora Hermenegilda, ao doutor José Melo, porque esta não é a primeira vez que me convidam para trabalhar com o arquivo,
à minha colega e amiga Teresa Cirne, e uma particular saudação aos nossos dois convidados, que são de facto a razão de ser de estarmos aqui, porque apesar de eu trabalhar muito com jornais, tenho a plena consciência de que a memória se faz muito falada, e falada na primeira pessoa. Portanto, a minha intervenção inicial será sobre os jornais, mas na verdade o que nos traz aqui são os nossos dois convidados, e penso que é com muita alegria que os recebemos e muita honra também. Mais uma vez, queria agradecer ao arquivo, e um pouco para retomar aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara. Eu trabalho com o Arquivo de Gaia já há algum tempo, é uma espécie de salvação para mim como repositório dos jornais antigos. Hoje liga-se muito pouco à memória dos jornais escritos, há uma tendência generalizada para nos fiarmos no digital e no Google, mas há trabalhos que não se compadecem com este tipo de ferramentas digitais. E, portanto, o arquivo tem sido para mim uma área de trabalho e de espaço onde estou com muito gosto, sou sempre muito bem recebida, e estou ainda mais feliz por termos outro jornal, que é o Jornal de Notícias, no repositório do arquivo, que me vai permitir continuar a trabalhar enquanto puder. Só uma curiosidade, devo dizer que foi o Arquivo de Gaia que me salvou no período da pandemia, porque foi em Gaia que fiz a minha investigação sobre a gripe pneumónica de 1918, e era o único sítio onde eu podia trabalhar, e vinha criteriosamente trabalhar no comércio de Porto. Portanto, como nota pessoal, a minha apresentação está feita. Quanto aos nossos convidados, eu tenho aqui uns breves apontamentos, porque entendo que, ao falarem, vão seguramente ilustrar muito mais aquilo que é uma mera nota biográfica, e vamos seguramente ser também mais enriquecidos com as suas experiências. Portanto, Tenente Nuno Anselmo, nascido na Guiné em 1959, não, 49, acho eu, 41, e entrou no, estou sem óculos, e entrou no Exército em 59, é isso, não é? Pronto, peço desculpa. Durante a sua longa carreira fez serviços nas ex-colónias e depois, exatamente no período do 25 de Abril, estava já colocado aqui no regimento como capitão, não foi? E foi aqui que viveu esses momentos alegres e complexos da Revolução do 25 de Abril. Depois teremos então muito gosto em que nos apresente alguns desses episódios e algumas dessas experiências. E devo dizer que já li o seu blog, portanto. O Coronel João Alves. Portanto, esse nasceu em 46, não é? 46, pronto. E iniciou a sua carreira militar em 65. Foi em 65. 65. Sim, foi. Pronto, ok. Na altura do 25 de Abril, estava também aqui colocado no regimento, e depois de estar aqui, foi para Moçambique no período da descolonização. Ambos os nossos convidados têm uma longa carreira de dedicação ao Exército, têm múltiplas missões, cargos inclusivamente na sociedade civil, ações de formação, etc. E, como digo, ambos têm uma experiência riquíssima para partilhar connosco. E, em termos de apresentações, penso que está dado o toque para começarmos as atividades, então, desta conferência, deste colóquio, que se pretende que seja também uma coisa não excessivamente formal,
haverá as apresentações e depois um período para questões. Depois, também do meu... Está disponível em PowerPoint? Ok, obrigada. Sim. Eu vou então começar a minha apresentação a falar sobre os Diários do Porto e o 25 de Abril. Quando me foi pedido para fazer uma intervenção, eu não tinha muito bem ideia do que é que era pretendido, mas parece-me que optei por um caminho que vai de encontro ao tema central da conferência, na medida em que eu faço aqui uma breve exposição sobre os diários portuenses e a maior parte dessa exposição tem a ver com testemunhos que me foram dados por jornalistas do Comércio do Porto, do 1º de Janeiro e do Jornal de Notícias. E esses testemunhos referem-se inicialmente ao período da ditadura e, numa segunda frase, ao período mais controverso do 25 de Abril. O período da ditadura, do ponto de vista da imprensa, é extraordinariamente complexo, isto é uma verdade suavemente conhecida, e uma das razões dessa complexidade são as formas de censura que eram exercidas sobre os jornais e sobre as empresas dos jornais. Os Diários do Porto não foram a exceção, foram vítimas desses atos de censura. Eu só ia referir aqui também como um apontamento especial que a censura podia revestir-se no tempo de Salazar de múltiplas formas. A mais comum é o visado pela censura. Toda a gente conhece a expressão do lápis azul. No Porto não era azul, era vermelho. Não sei porquê. É uma contradição, mas de qualquer das formas, o lápis azul, a necessidade de levar as provas para serem previamente vistas e cortadas, as pessoas têm um pouco essa noção. Mas a censura ia para além disso, porque ia para mecanismos de autocensura por parte das pessoas que chegavam às redações, porque não publicar o jornal era muito complexo do ponto de vista da dinâmica e da vida do jornal, e a censura ia também para outros aspectos mais particulares que tinham a ver com, por exemplo, a censura exercida pela pressão económica, que estranhamente é uma forma de censura que é feita em todo o mundo, mas quando uma autoridade política não está de acordo com a linha editorial de um meio de comunicação num período de ditadura, uma das formas de condicionamento é a pressão económica. E isso foi particularmente evidente no Porto, com um dos jornais que foi o Jornal de Notícias. No caso do Comércio do Porto, o Comércio do Porto é visto como um jornal mais tradicional, como os seus rivais, digamos assim, no bom sentido. O Comércio do Porto era essencialmente dirigido ao público do Norte e era conhecido por ter uma maior proximidade em relação à Igreja e a uma burguesia mais rural, mais interior da região Norte. O jornal era entendido como conservador, não no sentido político, mas no sentido do público a que se dirigia e a forma como escrevia. E, portanto, era um jornal que, em determinadas ocasiões, fez coisas que provocou a ira dos censores, nomeadamente um episódio com umas barcaças que eu tenho procurado investigar, que barcaças eram aquelas que foram apreendidas pelo PAIGC na Guiné-Bissau, e o Comércio publicou essa notícia e foi suspenso, e isso trouxe prejuízos graves para o jornal. Portanto, o Comércio do Porto, como disse, era um jornal que estava muito ligado à Igreja, tinha muitas fontes da Igreja, era muito lido pelas pessoas próximas da Igreja, mas essa proximidade não significava que fosse um jornal muito conservador.
Pelo contrário, essa proximidade, pelo menos em 2 ou 3 ocasiões, criou também dissabores ao jornal na forma como cobriu determinadas personagens e determinados acontecimentos, o que também desagradou ao regime. Eu trago aqui o exemplo da visita de Paulo VI, a que foi dada, eu não sei se ele está cá, foi dado um grande destaque por um dos jornalistas do Comércio, Marques de Cruz, e isso não foi visto também com bons olhos pelo regime. Portanto, havia muitas maneiras de não ser absolutamente obediente em relação àquilo que era a repressão e aquilo que era a censura, e o Comércio encontrava essas formas, como está aqui expresso nas palavras de 2 dos seus jornalistas. Quanto ao 1º de janeiro, o 1º de janeiro, também fundado no século XIX, também fundado como um projeto político, é um jornal que tem para as pessoas do Norte e para os portuenses, quando digo portuenses digo o Grande Porto, tem a tradição de ser o grande jornal republicano. Portanto, o jornal em que as pessoas que se identificavam com os ideais da Primeira República estavam de alguma forma ligadas ao espírito do jornal, e com alguma razão, uma vez que o jornal participou ativamente nas peripécias da Primeira República, guardando armas, etc. Foi o primeiro jornal até a dar a notícia. Com a ditadura, o jornal manteve essa característica. Era o jornal que as pessoas liam justamente por ser o jornal a que se chamava do reviralho, e de qualquer das formas era um jornal que era essencialmente contestatário, eu diria, não tanto nas notícias, mas mais na colaboração dos seus cronistas. Havia até quem tivesse a ideia de que o jornal era um jornal muito conservador do ponto de vista de não causar ondas no regime, na medida que isso trazia prejuízos, e Pinto Azevedo era essencialmente um empresário com um sentido de negócio evidente. O Jornal de Notícias, há muitas coisas para contar sobre o Jornal de Notícias no período da ditadura, eu não vou ter tempo para o fazer. Mas o Jornal de Notícias nasceu também como um projeto político no final do século XIX, rapidamente tornou-se um jornal editorialmente mais dirigido a uma população mais popular, menos elitista que a dos outros 2 jornais, e foi um jornal que, quando houve o golpe de Estado e depois a ascensão da ditadura, esteve de alguma forma muito ligado ao regime. Isso fez-o perder muito público, até que Pacheco de Miranda assume os destinos do Notícias e assume também uma guerra surda com Salazar, porque, ao que parece, detestavam-se mutuamente. Isso fez também com que o jornal fosse castigado. Portanto, havia necessidade de investimentos, esses investimentos foram impedidos, e isto atrasou muito a modernização do jornal, a forma como o jornal era feito, e o Notícias passou por grandes dificuldades, e foi, na altura, Pinto de Azevedo que ajudou a salvar a situação. Portanto, temos aqui também 2 testemunhos sobre a importância que era dada ao jornal do ponto de vista dessa forma de tentar escapar à censura. Isto não era sempre possível em nenhum dos jornais, mas o Notícias teve também os seus momentos de rebeldia, mas nunca perdeu essa sua característica de jornal do povo popular. Portanto, todos estes jornais têm percursos diferentes. O Comércio foi um jornal que, com o tempo, se foi adormecendo, digamos assim, teve pouca renovação, só muito tardiamente começou a contratar pessoas novas, e o jornal perdeu muito público e perdeu sentido. O que fez com que, num fenómeno que também foi típico do final da ditadura, o jornal acabasse por ser comprado por um grupo bancário que era o Grupo Quina. Quanto ao jornal 1º de janeiro, Pinto Azevedo seria
muitas coisas, entre as quais um empresário extremoso, mas era sobretudo um homem muito rico e nunca precisou de pedir empréstimos para o seu jornal. O jornal estava sempre muito bem equipado, graficamente era o melhor, tudo que era novidade em termos de máquinas, o Pinto Azevedo trazia para o Janeiro, e portanto o Janeiro passou o final da ditadura e o período seguinte sem mudar de mãos. Quanto ao Jornal de Notícias, justamente essa pressão económica de que eu falava há pouco, isso fez com que o jornal eventualmente tivesse que ceder e a maior parte das ações do jornal foram parar a um grupo financeiro da esfera do Estado, onde a Caixa Geral de Depósitos pontuava, o que permitiu, de facto, por um lado, a modernização do jornal e, por outro lado, permitiu uma série de inovações, sobretudo em termos de pessoas e a contratação de jornalistas muito jovens e jornalistas bastante irreverentes, como era o caso do saudoso Manuel Pina. Chegados ao 25 de Abril, os jornais portugueses, não vou dizer os jornais do Porto, os jornais portugueses, e quando falo em jornais, o meu foco é sempre a imprensa diária nacional. Os jornais portugueses celebraram com muitíssima alegria o final da ditadura. Os jornais do Porto não foram exceção. O final da ditadura trouxe esse principal peso que onerava a vida dos jornalistas e as notícias, que é o fim da censura e o início da liberdade de expressão que se faz mesmo ainda antes de se permitir a nova legislação da imprensa. Isso faz com que também em termos gerais, quer no Porto, quer em Lisboa, os jornalistas tenham tido pela primeira vez a oportunidade de sair à rua e fazer a cobertura dos milhares de acontecimentos que se deram no nosso país. Foram muitos, foram sucessivos, e eu estudei as primeiras páginas dos jornais portugueses entre 25 de Abril e 1º de Maio, e o que os jornais nos trazem é uma visão de um país que está extraordinariamente feliz e libertado, mas também um país ordeiro, e um jornal em que os jornais mostram, através das imagens e através dos textos, que estão unidos, mas que também são extraordinariamente cautelosos na forma como noticiam a Revolução do 25 de Abril, na medida em que havia o perigo do contragolpe, e, portanto, os jornais cumprem essa missão de serviço público de uma forma excelente. Também, ainda para contextualizar, os jornais, passados estes momentos de alegria, mas a partir do momento em que a revolução política toma conta da sociedade portuguesa, essa revolução política vai também impregnar os jornais, não só nas notícias, mas sobretudo nas redações e nas empresas, e, portanto, o período a seguir ao 25 de Abril tem um trago amargo e doce. Há, de facto, liberdade para informar, há liberdade para falar de revolução, há liberdade para falar de socialismo, mas houve também condicionamento da informação e houve, sobretudo, uma época de grande alteração dentro das redações, quer no plano interno, quer por pressões externas. Portanto, a imprensa portuense, apesar de tudo, não teve os mesmos impactos que teve a imprensa de Lisboa, que sofreu verdadeiros sobressaltos com o desaparecimento de alguns títulos. No caso portuense, o Janeiro é o jornal que tem maior estabilidade, talvez porque era o jornal que também tinha menos inovações em termos de jornalismo. Os jornais que vão sofrer mais alterações são o Comércio e o Notícias, justamente porque foram os jornais que passaram de mãos, tiveram renovação de redações e, portanto, esse efeito vai depois ter alguns efeitos colaterais.
ali tapado. Portanto, a revolução nos jornais portuenses tem alguns pontos em comum com aquilo que aconteceu no Capital, mas, de uma maneira geral, não há, como é que eu ia dizer, mudanças tão drásticas como houve em Lisboa. O único caso é o do comércio, justamente, porque é o único jornal do Porto onde há o saneamento da direção, que é considerada comutada com a ditadura. No janeiro, Pinto Azevedo continua à frente, o chefe de redação continua à frente do jornal, portanto não há alterações e no caso do Jornal de Notícias, em termos de direção do jornal, não há também alterações. Os jornais portugueses e os jornais portuenses, uma das principais características ou consequências do 25 de Abril é que esta mudança nas administrações foi particularmente acentuada a partir do 11 de março de 1975 e isso faz com que tenha havido alguma interferência por parte, sobretudo, na altura das entidades militares e de organizações políticas, na orientação política dos jornais. Depois do 11 de março, mas já anteriormente, no caso das empresas intervencionadas, o Conselho da Revolução destacava militares para a direção dos jornais, para de alguma forma, penso eu, equilibrar o que se estava a passar, mas que eram vistos muitas vezes como interferência dentro do próprio jornal. Como digo, temos aqui alguns testemunhos na primeira pessoa e são estes testemunhos daquilo que aconteceu que nos dão também a ideia do dramatismo que foi vivido naquela altura. O Jornal de Notícias é o jornal onde os efeitos da Revolução são mais característicos e eu diria até mais pitorescos do ponto de vista da consequência do processo revolucionário. Como disse, o Notícias tinha uma série de jornalistas mais jovens, bastante irreverentes, e Manuel Pina dizia que o Notícias era orientado editorialmente pelo Conselho da Redação e que no Notícias havia um poder conselhista, era assim que ele lhe chamava, e que era esse poder conselhista que dirigia o jornal e nenhuma outra organização política. Aqui as ideias divergem, há pessoas que acham que eram mais as pessoas do Partido Comunista, nomeadamente alguns jornalistas de notícias mais antigos, outras acham que não. De qualquer das formas, o jornal teve um período bastante interessante porque apesar de ser um jornal muito revolucionário, por exemplo, acabou por nunca sanear ninguém e acabou por proteger os seus. Por outro lado, no período mais quente da Revolução, o Jornal de Notícias fez um manifesto em que o jornal se dizia editorialmente ao serviço da classe trabalhadora, portanto era uma coisa muito marcada ideologicamente, muito socialista, muito de esquerda, mas vou reiterar, sem uma marca partidária clara. Esta viragem do jornal provocou reações, o jornal foi mais do que uma vez atacado, os jornalistas foram atacados quando faziam a cobertura de determinados acontecimentos e o Notícias era chamado o Pravda, que era o jornal de Moscou, justamente por causa dessa conotação de esquerda. Depois acabaria por corrigir o tiro e por se tornar o maior jornal da cidade. Em relação ao comércio do Porto, a sua história é particularmente rica, porque também tem um período muito interessante em que a redação do comércio também é dominada por jovens jornalistas particularmente marcados por uma ideologia revolucionária e acabam inclusivamente por afastar
jornalistas de prestígio, como é o caso de Costa Carvalho, e o jornal passa ali um período muito complexo e esse período de grande complexidade mostra que há alguma articulação e alguma pressão das forças políticas junto da Comissão dos Trabalhadores, mas também junto dos jornalistas. O comércio tem, a partir de determinada altura, uma viragem e vai acabar por ser o jornal que, conjuntamente com o Jornal Novo, eu diria, são os dois principais jornais com um discurso distinto em relação à maioria da imprensa portuguesa. Esta reviravolta faz-se com uma mudança na redação, com vários aspectos que são mudados na forma como o jornal passa a ser mais equilibrado na forma como noticia as coisas. Também é verdade que o comércio consegue dar notícias mais de fontes de direita do que qualquer um dos outros jornais. O que é certo é que o jornal teve uma mudança considerável que fez com que também tivesse uma renovação em termos de público. Particularmente, tenho que contar este episódio, por estar no meio de militares, a partir de um texto escrito em agosto de 75, que se chamou Tripas à Moda do Porto. E um jornalista do comércio tinha saído para fazer uma visita, para ir fazer uma notícia sobre o Major Otelo Saraiva Carvalho, que estava a almoçar, e o Major Otelo foi vaiado. E, portanto, eles tinham ido comer tripas, e por isso é que o artigo se chamou Tripas à Moda do Porto, porque as pessoas o vaiaram à porta do restaurante, ali em Sá da Bandeira. E a partir desse dia, o jornal teve picos muito grandes de tiragem, sobretudo das pessoas que não se identificavam com a linguagem dos jornais mais revolucionários. Portanto, em termos de finalização do que eu queria aqui explicar, daquilo que foi o período antes e depois do 25 de Abril, de uma forma muito breve necessariamente, porque hoje o dia não é sobre os jornais, é apenas uma contextualização, eu diria que os jornais de Porto tiveram um papel fundamental no período da ditadura, na maneira em que tentaram manter o seu público e fazer aquilo que é possível de fazer em termos de serviço público num período de ditadura e de repressão, e a censura não é uma forma fácil de manter essa capacidade de serviço público. Vou sair um bocadinho daquilo que tenho aqui apresentado, mas também tentar explicar ou tentar responder um pouco às palavras do meu colega. De facto, hoje em dia, a imprensa, quando digo a imprensa, é os meios de comunicação. São atacados de todas as formas, por serem ativistas de esquerda, por serem ativistas de direita, e são muitas vezes apelidadas de responsáveis pela forma como o país vê os acontecimentos ou por um enviesamento político que põe em causa a validade e a seriedade daquilo que é o jornalismo e os jornalistas. A história dos jornais do Porto mostra-nos que, apesar das diferentes dificuldades que passaram, essa seriedade manteve-se. E eu penso que se mantém. Não vou dizer que os jornalistas são impolutos, essa não é a questão, mas penso que o jornalismo é essencial para podermos estar aqui a celebrar a liberdade, para que se noticie que celebramos a liberdade e para que as gerações vindouras percebam essa liberdade. Vou dizer também que, no meu caso pessoal, tive a alegria de os meus estudantes de comunicação terem uma iniciativa própria para poderem celebrar o 25 de Abril e a liberdade de imprensa, e é assim que termino, agradecendo mais uma vez aos atores da liberdade de imprensa e que nos trouxeram essa liberdade de imprensa e este momento de felicidade que temos aqui. Muito obrigada.
Passava então agora a palavra ao senhor. Fecha. Desculpe. Muito bom dia a todos os presentes. Começaria por agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, na pessoa do Sr. Presidente, Professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, ao Sr. General Comandante do Pessoal do Exército, Sr. Tenente-General Boga Ribeiro, ao Comandante da Unidade onde nos encontramos, Sr. Coronel Humberto Abrunhosa, e ao Tenente Coronel Batista, com o qual colaborei para poder estar aqui presente, e finalmente a todas as entidades autárquicas, civis e militares, e a todos os presentes, e em especial aos mais jovens, se aqui houverem, a possibilidade de hoje, passados um pouco mais de 50 anos, ter voltado ao local onde passei, por ordem cronológica, o quinto dia mais importante da minha vida, o 25 de abril de 1974. Os outros 4 foram o meu nascimento, ter terminado o curso da Academia Militar, o meu casamento e o nascimento do meu filho. Eu, no 25 de abril de 74, era capitão aqui no Regimento de Artilharia Pesada número 2, por nós na altura conhecido como o RAP 2. Fiz a minha primeira comissão em Angola de janeiro de 65 a março de 67. Quando embarquei para Angola, tinha casado há 6 meses e iria ser pai daí a 6 meses. Conheci o meu filho com 1 mês e só o voltei a ver com quase 2 anos. Passados 10 meses de ter regressado a Angola, voltei a ser mobilizado, desta vez para Timor, onde estive de maio de 68 a agosto de 73. Timor era, naquela época, talvez o local mais atrasado de Portugal. Eletricidade, em maio de 68, só havia em Dili, quando havia, das 13 às 14 e das 18 às 20. Liceu e escola técnica só havia em Dili. Alcatrão, só em Dili e só em algumas ruas. Carros particulares podiam-se contar pelos dedos. Motos, havia muitas. Só havia em Dili, em Timor, uma estação de rádio que funcionava, quando funcionava, à tarde, durante o período em que havia eletricidade. Quando regressei em agosto de 73, felizmente já havia luz em Dili durante todo o dia, iam começar as obras para serem alcatroadas algumas estradas e tinham começado a vir para Portugal alguns alunos para as diversas faculdades. Órgãos de comunicação social, só havia a Voz de Timor, semanário, que começou a publicar-se em 1970 e que terminou em 1975. Eu tinha algum contacto com o resto do mundo, incluindo Portugal, através de aparelhos de rádio que fui adquirindo e da assinatura de 2 revistas que recebia. Uma, A Vida Mundial, e o outro, o Jornal Português de Economia e Finanças. Em janeiro de 73, comecei a ter acesso ao Expresso que chegava lá via aérea. Quando regressei a Portugal, após a licença, fui mais uma vez colocado numa unidade longe da minha família. Eu morava em Passos Arcos, perto de Lisboa, e fui aqui colocado no RAP 2. O que vivi e constatei em Angola e em Timor levaram-me a pensar que algo estava mal naqueles e nos outros territórios por nós administrávamos como colónias, na altura eram conhecidos como ultramar. Fiz esta primeira introdução para vos poder mostrar alguns dos motivos que me levaram a querer participar nas diversas atividades que acabaram na realização da Operação Militar, viragem histórica que nos levou ao 25 de abril de 74. Após alguns dias de permanência aqui na unidade, comecei a constatar que algo se passava e que os oficiais do Exército se estavam a reunir e a debater os problemas que existiam em Portugal, relacionados com a guerra entre as frentes, Angola, Guiné e Moçambique, com o nosso isolamento internacional e com a inexistência de liberdade.
As reuniões foram-se fazendo, fui seguindo com muita atenção o evoluir da situação. Uns decretos de má memória de julho e agosto de 73, que queriam resolver o problema da falta de capitães, a publicação do livro Portugal e o Futuro, do general Spínola, e uma tentativa de compra dos oficiais das Forças Armadas com um aumento substancial nos seus vencimentos, levaram-me a cada vez mais me integrar no movimento das Forças Armadas e a colaborar na preparação e participação no 25 de abril de 74. Com o evoluir das reuniões, aqui dentro do quartel, no meu quarto, tive a oportunidade de visitar esta manhã e rever, com muita alegria, reuniões no meu quarto com outros capitães, fora do quartel, no Porto, e com outros oficiais de outras unidades, e em Cascais, em 5 de março de 74, portanto, o evoluir das reuniões e com as decisões tomadas, foi atribuída uma missão à nossa unidade: ocupar a Ponte da Rábida, com uma bateria de artilharia, controlar com o pessoal de uma unidade que estava mobilizada para ultramar o movimento na Ponte de Dom Luís, e ocupar a estação de rádio Miramar, com uma companhia de artilharia comandada pelo então capitão Heitor Alves, que está aqui ao meu lado, que também estava mobilizado para ultramar. A determinada altura recebemos a indicação de que a operação teria lugar na semana entre 22, segunda-feira, e 26 de abril de 74. Só no dia 24 de abril, de manhã, recebi um contacto para ir ao quartel-general a receber as instruções finais para a operação. Chegado aqui ao quartel, transmiti as instruções aos oficiais que iam comandar as tropas e que iam sair para o exterior. Eu, como não era comandante mundial operacional, mas comandava a bateria de comando e serviços, os meus homens não iriam participar no exterior das operações. Como a saída de tropas para a rua pressupunha que os membros estivessem em contacto com a unidade, nessa tarde de 24 de abril, organizei um exercício de transmissões com o pessoal de transmissões que era da minha bateria, com o motivo de experimentar como estavam os meios de rádio que existiam na unidade. Para tal chamei o oficial de operações, o oficial de transmissões da unidade, que era meu subordinado, e dei as indicações necessárias para serem testados os meios de rádio existentes, sem dizer nada em concreto sobre a necessidade de querer saber se elas estavam em condições. Nesse mesmo dia, combinámos fazer uma reunião à noite, cerca das 20 horas, no exterior. Última reunião que fizemos com os capitães que estavam no quartel e com o major que estava fora do quartel. Quando regressámos ao quartel, fomos para o meu quarto para ouvir a primeira senha para o 25 de abril. Pelas 22h55, através da Estação de Emissores Associados de Lisboa, foi emitida a primeira senha, que era, depois do adeus, de Baldo Carvalho. Como este era o sinal para o início das operações e como planeado, fomos, os oficiais da unidade, buscar as armas necessárias, dirigimos ao quarto do comandante para o prender. O comandante dormia cá no quartel e não se mostrava nada aderente ao movimento dos capitães. Antes de o prendermos, desligámos os fios telefónicos que ele tinha, que ele tinha telefone no quarto direto, civil e militar. Seguidamente voltámos ao meu quarto para ouvir na estação da Rádio Renascença a segunda senha, Grândola Vila Morena, sinal de que estava tudo a decorrer como planeado. Quando ouvimos, fomos cada um de nós fazer o que estava planeado. Eu fui acordar o oficial de transmissões, um aspirante que nunca mais o vi, nunca mais contactei com ele, tenho muita pena, para lhe dizer o que se estava a passar e perguntar se estava ou não connosco. De imediato aderiu e, como tal, dei indicações para distribuir os rádios que durante a tarde estivéramos a experimentar. Foi então que ele se apercebeu a razão pela qual tínhamos feito o exercício à tarde. Fui assistindo aos preparativos e à saída do pessoal da unidade. Ao longo da manhã fui acompanhando pela rádio e pela TV o evoluir francamente positivo dos acontecimentos. O pessoal destacado para controlar a Ponte de Dom Luís teve de ser desviado para a estação de televisão do Monte da Virgem, porque a unidade que tinha sido designada para isso borregou e não a cumpriu. Sabendo o que se estava a passar em Portugal, e em especial no Porto, e porque me sentia um pouco triste
por não estar a participar ativamente no evoluir dos acontecimentos, fui ter com o então comandante da unidade, que era o segundo comandante, o tenente-coronel Mário Pinto Simões, que posteriormente veio a ser presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e que aderiu quando contactado para o efeito e pedi para sair com algum pessoal para ir controlar a Ponte Dom Luís e para ver como estava a situação em Gaia e no Porto. Tendo sido autorizado, saí com 29 homens, só graduados, aspirantes, fiéis e alguns soldados que voluntariamente se prontificaram para sair comigo. Estivemos a controlar a Ponte Dom Luís durante algum tempo e, como tudo decorria com normalidade e sem problemas, resolvi dirigir-me para o centro da cidade, no Porto, onde constatei, com imensa alegria, o espontâneo apoio, aderência e entusiasmo do povo presente nas ruas. Ao chegar à Avenida dos Aliados, vi um espetáculo com tanta gente e com tanta alegria que nunca vi nos meus 33 anos de idade. Como aí me disseram que ia haver um acontecimento na praça em frente ao quartel-general e que alguém do movimento dos capitães iria falar ao povo, resolvi ir para lá para assistir às palavras que o coronel referiu na ocasião. O coronel era, na altura, o coronel Esmeriz, comandante do Regimento de Infantaria do Porto, que tinha sido escolhido por nós para desfiar as operações aqui no Porto. O entusiasmo e a alegria do povo era uma continuação do que vira antes na Avenida dos Aliados. Fim da intervenção do coronel, resolvi voltar à Avenida dos Aliados. Lá o entusiasmo continuava e o povo estava muito contente. Alguém veio avisar-me que o povo iria para a sede da PIDE-DGS e que poderia haver qualquer problema. Contactei de imediato por telefone o quartel-general, onde transmiti a informação e perguntei se queriam que fosse falar com o meu pessoal. Disseram-me que sim e de imediato desloquei-me para o local, no Largo dos Soares de Reis. No caminho, em um local que não consigo lembrar, vieram dizer-me que a Polícia de Segurança Pública estava na rua e que tinha efetuado disparos. Pedi para que um elemento da PSP que estivesse na rua viesse falar comigo. Quando o agente chegou, perguntei-lhe por que motivo estava a polícia na rua, pois sabia que a PSP não tinha querido participar, mas que tinha prometido não intervir. Respondeu-me que tinham recebido ordens do seu comandante, o seu coronel do Exército, Santos Júnior, que estava ali perto. Pedi-lhe então pedi ao seu coronel para vir falar comigo. Quando o seu coronel chegou, perguntei-lhe porque estava a PSP na rua e ele respondeu-me com uma pergunta. O que é que o seu capitão quer que eu faça? E eu respondi-lhe que queria que fizesse o que tinham prometido, que era não sair para a rua e deixar a tropa atuar. Respondeu que iria fazer tudo e tudo voltou à normalidade, nada mais aconteceu de anormal ali nas imediações, que eu tivesse conhecimento. Ao chegar ao largo onde estava a PIDE-DGS, no Porto, constatei que já lá estavam algumas pessoas e que iam chegando muitas mais. Montei a guarda às instalações, deixando apenas circular nas várias ruas que davam acesso ao largo, viaturas de ambulância e dos bombeiros. À meia da noite, um táxi, que tinha sido chamado, parou à porta das instalações da PIDE e entrou nele um agente da DGS. Ao tentar sair por uma das ruas, foi travado, impedido de continuar e alguns populares descarregaram nele todas as frustrações que tinham acumulado ao longo dos tempos. Tive de o enviar para o hospital. Vieram entregar uma pistola que ele transportava e que entreguei ao comandante da unidade quando cheguei, e o seu bilhete de identidade como agente da DGS. Bilhete de identidade esse que ainda o tenho na minha posse. Até ao final do 26 de abril, nada mais se passou, para além da desmobilização da maioria dos populares, à exceção de um casal que me disse que só sairia dali quando a tropa viesse para ocupar as instalações e os agentes da PIDE-DGS fossem presos. Fui rendido pelo pessoal do quartel-general cerca das 10 horas de 26 de abril. Pela primeira vez na vida não fui à cama durante 2 dias seguidos. Só tive pena de não ter levado a minha máquina fotográfica para ter tirado algumas fotografias. Naquele tempo ainda não havia a paranoia que há hoje. Não queria terminar sem me referir à prestimosa e generosa colaboração dos oficiais e sargentos e à participação empenhada das praças da unidade na execução das operações do RAP 2 no dia 25 de abril de 74. Gostaria ainda de evocar
o meu grande amigo e companheiro, desde 1952, do primeiro ano dos liceus, e também na entrada na Academia Militar em outubro de 59, desculpem-me, emocionei-me. O então capitão de artilharia, que já nos deixou em agosto de 85, de nome Luís Gonzaga Freire Antunes, que comandou a bateria do RAP 2, que ocupou na madrugada de 25 de abril de 74 a Ponte da Rábida. Se me perguntarem se valeu a pena ter participado no 25 de abril, direi apenas sim. Passava então agora a palavra, primeiro agradecia ao Coronel Anselmo estas memórias vivas e emocionantes e passava então a palavra ao Coronel João Alves. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, o que muito me honra. Quero agradecer de seguida ao Sr. Geraldo Boga Ribeiro, Comandante do Pessoal do Exército, e ao Sr. Coronel Abrunhosa, Comandante da Unidade de Apoio do Comando Pessoal, a vossa presença, bem como a disponibilidade das instalações desta unidade, onde passei alguns dos melhores momentos da minha vida profissional. Agradecer ao Sr. Tenente Coronel Batista o excelente trabalho de apoio que me deu no planeamento e organização desta cerimónia. Agradecer a presença de todas as demais entidades civis e militares, o que muito me sensibiliza. A todos, o meu bem-aja. Vou enumerar cronologicamente, até à implantação definitiva da democracia, os momentos que recordo e que vivi, ocorridos entre setembro de 1973 e 25 de novembro de 75, tendo desempenhado funções em vários locais, de que destaco: Escola Prática de Artilharia em Vendas Novas, Regimento de Artilharia Pesada 2, Vila Nova de Gaia, Região Militar de Moçambique, Gorongosa e Lourenço Marques, atual Maputo, Regimento de Artilharia de Costa em Oeiras. 9 de setembro de 73. Reunião no Monte Sobral, em Alcáçovas, Alentejo, onde foi nomeada uma comissão coordenadora e integra aos presentes um protótipo de requerimento, caso o decreto-lei em apreciação fosse submetido ao Governo pelo Sr. Ministro do Exército, o qual previa que os alferes milicianos que frequentassem a Academia Militar durante 6 meses fossem equiparados a oficiais do quadro permanente, os quais tiraram um curso de 3 anos. Felizmente, o decreto-lei não foi aprovado, o Sr. Ministro demitiu-se e, logo de seguida, o vencimento de capitão foi equiparado aos de juiz e médico de início de carreira. O capitão passou a oferir praticamente o dobro do que ganhava anteriormente. Vou quiseram comparar-nos. Atualmente, os capitães ganham novamente praticamente metade do que oferem aquelas classes profissionais. Meados de dezembro de 73, reunião realizada no restaurante de Almeirim, com uma delegação de paraquedistas, em que estes tentaram aliciar-nos para a execução de um golpe de Estado, esfiado pelo general Caúza da Riaga, militar de extrema-direita, em que se pretendia declarar de imediato a independência da Guiné-Bissau e as independências de Angola e Moçambique, estas cujo governo seria entregue a colonos brancos. Declinámos de imediato tal participação, alegando que o assunto das independências das colónias teria que ser resolvido pelo povo português através de realização de eleições livres e democráticas. 5 de março de 74, reunião de Cascais. Cerca de 200 militares, com a presença de observadores da Marinha, os quais disseram que apoiavam o movimento das Forças Armadas e que só interviriam para evitar que alguém atuasse contra as nossas forças. Quanto aos vários pilotos da Força Aérea presentes, os mesmos declararam
que se manteriam em terra e que não se opunham a qualquer ação da nossa parte. Dos militares do Exército presentes, cerca de 140, em representação de aproximadamente 400, assinaram o documento em que seria através das armas que o governo teria que ser demitido. Foi aprovado o documento político que foi anunciado à nação no 25 de abril, com ligeiras alterações, bem como foram escolhidos os generais Costa Gomes e Spínola como nossos comandantes, sendo que o general Costa Gomes foi de longe o mais votado. 16 de março de 74, golpe das Caldas. Telefonaram ao oficial de dia da Escola Prática de Artilharia a fim de ocuparmos a posição de Corcovado, Cristo Rei. Reunião com o nosso delegado, junto da Comissão Coordenadora, que nos informou que o plano de operações ainda estava a ser elaborado, pelo que não saímos. Os militares spinolistas das Caldas da Rainha, pensando que todos os outros iriam atrás deles, resolveram antecipar-se cedo demais. Foram todos presos e colocados na prisão de Trafaria, de onde seriam libertados pelos camaradas da Escola Prática de Artilharia em 26 de abril. Colocação no Regimento de Artilharia Pesada número 2, Serra do Pilar, em 20 de março de 74. Fomos mobilizados para o ultramar, a maior parte dos capitães e subalternos da Escola Prática de Artilharia, após o golpe das Caldas. Lembro que tínhamos a PIDE instalada em frente à Escola Prática de Artilharia. Chegado a esta unidade, onde me encontro presentemente, e mobilizado para a Guiné, comecei imediatamente a dar instrução ao meu pessoal da Companhia de Artilharia 6252, só atiradores, na altura, constituída por 4 pelotões a 34 homens cada. Em 24 de abril de 74, após o almoço, recebemos a ordem de operações, entregue pelo Major Corvacho, oficial do Quartel-General do Porto, em que eram indicados os nossos objetivos. Antenas do Rádio Clube Português, em Miramar, Ponte Dom Luís e Ponte da Arrábida. A televisão foi ocupada por nós, pois a unidade que era para o fazer chegou atrasada. 16 horas, reunião no gabinete do comandante Coronel Branco, em que este esclareceu que haveria alguns motivos de insatisfação e pediu-nos que cada um elaborasse e lhe entregasse uma lista do material de guerra que considerava necessário à persecução do esforço de guerra, finalizando com a seguinte frase: não se esqueçam, eu estou com este governo até à raiz dos meus cabelos. 22h55, primeira senha, nos emissores associados de Lisboa, e depois do adeus. Grande abraço entre os 4 capitães no quarto do Coronel Anselmo. Presentes o próprio, eu, Coronel Conceição Santos e Tenente Coronel Gonzaga Antunes, já falecido. De imediato, fomos subtrair a espingarda G3 à casa do Paquete, pessoal que se encontrava a garantir a segurança noturna do quartel, e dirigimos-nos ao quarto do comandante. O oficial de dia, Coronel Conceição Santos, bateu à porta e anunciou: meu comandante, mensagem secreto e imediato. Ao que a porta do quarto se abriu e logo o Tenente Coronel Antunes disse com a arma apontada: meu comandante, considere-se detido em nome do movimento das Forças Armadas. Não esboçou qualquer reação negativa. Ficou um aspirante a manter a segurança do respectivo porte. 25 de abril de 74, às 0h25, segunda senha, Grândola Vila Morena, na Rádio Renascença. Logo após, fui armar e preparar o pessoal para a saída. Anunciei o que íamos fazer e quem o desejasse poderia sair da formatura. Ninguém saiu. Às 3 horas, saída para Miramar. Cheguei antes das 4 da manhã, tendo amantado a segurança exterior e a seguir bati à porta do edifício, tendo o único civil que se encontrava no interior aberto àquela, sem oferecer qualquer resistência. Pedi-lhe que colaborasse no funcionamento do equipamento, pois nada de mal lhe sucederia. 5 horas. Chamada telefónica do cabo da GNR, responsável pela segurança das antenas, que queria vir proteger as mesmas, ao que lhe disse que, caso viesse, teria que o prender. Felizmente, não compareceu. Regressei ao quartel ao fim do dia, após a rendição do Primeiro-Ministro, professor Marcelo Caetano, chegado ao quartel, já de noite.
26 de abril de 74. De tarde, cerca às instalações da PIDE, Rua do Heroísmo. Um dia antes, ao atravessar as ruas do Porto, fomos efusivamente vitoriados. O segundo comandante da região militar norte veio à varanda das instalações da PIDE prometer à população que os pedidos seriam devidamente julgados, tendo posteriormente aqueles sido retirados em viatura militar. Permaneci nas instalações durante toda a noite, a manter a segurança das mesmas. Vários jornalistas tentaram levar ou consultar os processos do general Humberto Delgado e do António Ferreira Gomes, bispo do Porto, o que não autorizei. Regressei ao quartel no dia seguinte de manhã, após ser rendido. Setembro a junho de 75. Na região militar de Moçambique, sem qualquer incidente, passei o testemunho aos militares da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, quer no Parque Nacional da Gorongosa, quer nos paióis de Benfica, arredores de Lourenço Marques, atual Maputo. Com as forças em formatura, procedemos ao arriar da bandeira nacional e ao içar da bandeira da Frelimo, isto a 2 dias da independência. 25 de junho de 75, dia da independência de Moçambique, às 0 horas em ponto, embarcámos no navio Infante Dom Henrique com destino a Portugal. Início de setembro de 75, Regimento de Artilharia de Costa, onde fui colocado. Apresentação de um regimento que se encontrava em convulsão. Lembro a Assembleia da Unidade em que pretendiam impedir que o Coronel Vasco Lourenço tomasse posse como Governador Militar de Lisboa e um soldado da Central Telefónica que lhes era hostil fosse saneado. Consegui demover a maioria dos participantes na reunião e a votação, que era para ocorrer após o almoço, nunca mais se realizou. Início de novembro de 75, autoprevenção do quartel. À porta de armas, o cabo e soldados da guarda armados impediram a minha saída do quartel. Só após cerca de mais de meia hora e após conversação telefónica com o seu comandante, me abriram o portão. 23 de novembro de 75, curso de Educação Física. Nomeado pelo comandante para frequentar um curso de Educação Física no SUMFED, em Mafra. Disse que não estava interessado, ao que me disse que nenhum capitão estaria e, como eu era o mais moderno, teria que ir. Na tropa, a antiguidade é um posto. Afinal, o curso não era em Mafra, tinha sido transferido para Coimbra. 25 de novembro de 75, apresentação em Coimbra. Após viagem de comboio, apresentação ao chefe de Estado-Maior do Quartel-General de Coimbra, que de imediato me perguntou: então você de que lado está? Indiquei que era simpatizante do Grupo dos 9, ao que me informou que, caso fosse necessário, teria que ir comandar uma companhia de Aveiro a fim de ocupar o RAC em Oeiras. Felizmente, não foi necessário. Este dia 25 de novembro de 75, que não nasceu inteiro e limpo, como disse a poetisa Sofia de Melo Braner, sobre o 25 de Abril, mas tão e só bastante cinzento. E felizmente terminou bastante limpo, graças à atuação dos camaradas do Regimento de Comandos. Foi finalmente instaurada a democracia em Portugal. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigada, Sr. Coronel João Alves. Uma outra versão dos acontecimentos, mas igualmente emocionante. E agora, para concluirmos as intervenções, passava a palavra à doutora Teresa Cirne, que nos vai falar justamente sobre esta iniciativa do arquivo e sobre este momento de comemoração dos 50 anos de 25 de Abril. Ora, Excelentíssimo Senhor Tenente-General do Comando de Pessoal Boga Ribeiro, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal Vila Nova de Gaia, Professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, ilustres presentes, ilustres convidados, caros colegas.
Gaia Abril é um projeto do Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner, devidamente enquadrado na Direção Municipal de Administração Geral de Arquivo. O livro que aqui se apresenta está dividido em 5 partes e, propositadamente, designam-se partes e não capítulos, já que cada uma dessas partes é independente e está apresentada de uma forma que nós consideramos autónoma, pese embora ao facto de estarem articuladas. Partindo do mote da Revolução de 25 de Abril de 74 e tendo por base de trabalho a documentação existente e custodiada pelo Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner, os nossos objetivos passaram por compreender o longo ambiente conspirativo que antecedeu este golpe de Estado, julgo que é extremamente importante, compreender também o tempo imediato que o precedeu, assim como também todos os pormenores militares relacionados com esta ação revolucionária, sobretudo as ocorridas no Porto e em Vila Nova de Gaia, assim como também o tempo imediatamente posterior, aquele tempo imediato que lhe sucedeu, assim como as movimentações e os reajustamentos que proporcionou, sobretudo em termos políticos e sociais, bem como enquadrar a evolução das autarquias locais, nomeadamente a do município de Vila Nova de Gaia. Começamos pela primeira parte, designada Anos de Luta, o tempo do velho abutre e das almas pequenas, e sempre que foi possível fomos buscar excertos de poemas de Sofia de Melo Breiner, que para além de ser a patrona do Arquivo Municipal, foi alguém com peso político extraordinário durante o 25 de Abril. Ora, a finalidade desta parte do nosso livro consistiu em identificar aquilo que nós consideramos ser alguma das mais significativas conspirações e conjuras que se manifestaram contra o regime instalado em Portugal desde o golpe de 28 de maio de 1926, data que, como nós sabemos, assinala o fim do regime da Primeira República e vai marcar o início da ditadura militar, seguido daquilo que durou tantas décadas da ditadura nacional e do Estado Novo, até precisamente às vésperas do 25 de abril de 74. Relativamente a cada uma dessas ações conspirativas mais relevantes contra a ditadura, apresentam-se no livro alguns excertos de notícias de jornais da época, que o Arquivo Municipal possui, e que refletem o impacto que essas ações conspirativas tiveram na sociedade. Obviamente que filtradas pela censura de Estado. Então, temos aqui alguns exemplos. Fotografia acompanhada com a notícia. Já mais tarde, na década de 60, com o assalto ao Santa Maria, chamada Operação Dulcineia. Esta operação vagou, que ficou quase que mítica e deu origem a um filme, não é? Foi o assalto a tomada de um avião para lançamento de panfletos e que, curiosamente, envolve uma história de amor entre o piloto e uma hospedeira. Pronto, pois, para além destas situações conspirativas, há sempre também um lado humano que perpassa nestas situações. Pronto, e rematamos aqui com aquela ação conspirativa que antecedeu. Há quem diga que preparou. Daquilo que eu fui lendo, eu acho que isto foi o 16 de março de 74, acabou por ser a prova evidente para o movimento das Forças Armadas de que seria relativamente fácil a tomada do poder. Ora, igualmente se pretendeu também neste livro demonstrar a pobreza do nosso país, um país cinzento, não só pelas fotografias a preto e branco, mas de facto um país pobre, e em que, para fugir às más condições de vida,
e fugir sobretudo àquilo que afligia muitas famílias, nomeadamente com a guerra colonial, viam na imigração uma alternativa, e daqui esta recolha que fizemos a partir de processos de imigrantes, são rostos daqueles que emigraram pela via legal a partir de Gaia entre os anos 50 até meados dos anos 70. Uma segunda parte, que nós intitulamos 1974, em contagem decrescente para uma revolução anunciada, os 4 meses iniciais de um ano singular. Aqui o nosso intuito foi percorrer detalhadamente a imprensa periódica, os 4 meses iniciais de 74, portanto, janeiro, fevereiro, março e abril, e perceber que país era este Portugal em vésperas de uma revolução que haveria de derrubar um regime com tantas décadas de existência. A verdade é que, embora sujeitos ao condicionalismo censório do exame prévio, os jornais desempenharam um papel crucial na disseminação de informações, forneceram ao público uma visão, apesar de muitas vezes limitada e redutora, dos acontecimentos em Portugal e no mundo, e constituem para nós uma fonte de informação excelente. Ora, a supervisão castradora sobre as informações veiculadas nos periódicos mantém-se, como é sabido, até às vésperas mesmo do 25 de abril de 74. Dado que o procedimento normal das redações dos jornais era levar as provas das notícias à censura, ao final da tarde, alguém as ia levar, para que depois possibilitasse que o jornal ficasse pronto à noite e, consequentemente, pudesse sair durante a madrugada. Para se conseguir fazer esta radiografia em tempo real do país pré-abril de 1974, foram tidos em conta 4 grandes jornais diários, jornais esses que o Arquivo Municipal custodia, a saber, 2 de caráter nacional, como é o caso da Capital e do Diário de Notícias, e 2 de caráter mais regional, como o Jornal de Notícias e o Comércio do Porto. Ora, relativamente a isto, procedeu-se à leitura e à análise de mais de uma centena de edições. Fomos cotejando os assuntos e as respectivas abordagens, que diga-se que nem sempre são as mesmas, algumas delas acabam por ser complementares, por forma a organizarmos e elaborarmos súmulas mensais das principais notícias. Portugal vivia sobre os riscos sociais, políticos e económicos de uma prolongada guerra colonial, sofria também as inevitáveis consequências de uma crise petrolífera internacional. As notícias que nós fomos vendo nestes jornais abordavam estas e muitas outras questões, nomeadamente a profunda instabilidade sentida no Médio Oriente, onde se entendia que era necessária a influência diplomática dos Estados Unidos, com o papel desempenhado por Henry Kissinger a mando de Nixon, os reveses políticos na Índia, onde já se preparavam os testes para a primeira bomba nuclear e onde era visível já uma política de muita aproximação à União Soviética, reforçada por Indira Gandhi. Quanto à Europa, sabemos pela leitura dos jornais que o Reino Unido vivia uma profunda crise marcada pela greve dos mineiros, que muito ameaçava a estabilidade do país, e pela hesitação que o Reino Unido tinha na adesão à CEE. A França perdeu inesperadamente o seu presidente, Pompidou, e aqui ao lado, em Espanha, o generalíssimo Franco continuava a pontificar no Palácio Real do Pardo. Já no tocante a Portugal, são muitos e variados temas abordados, desde logo a existência no Alto Alentejo de jazidas de urânio. Relativamente a este urânio, achava-se que ele podia ser utilizado em centrais atómicas. Também se falava muito nas prospecções de petróleo na costa portuguesa, nomeadamente na Figueira da Foz. Era um tema recorrente durante estes meses, até se colocava em causa se
a questão do turismo relativamente à questão da exploração petrolífera. Quanto à política interna, assume relevante importância as questões da educação, com o Ministro Veiga Simão num verdadeiro périplo de inaugurações e de promessas de novas universidades, nomeadamente de uma universidade aberta, à semelhança daquilo que ele tinha visto no Reino Unido. Quanto às questões ultramarinas, os jornais destacam os investimentos da metrópole em Angola e Moçambique, como não poderia deixar de ser, sobretudo na construção da barragem de Cabora Bassa. Por outro lado, veiculam diversos comunicados oficiais que dão conta de atos terroristas de elevada violência naqueles territórios. Portanto, todos estes comunicados eram iguais. Finalmente, uma terceira parte, com a assunção do dia inicial inteiro e limpo, no dizer de Sofia de Melbrenner, e os muitos outros dias seguintes. Nesta parte, o objetivo consistiu em elencar de forma cronológica os factos que culminaram no derrubo da ditadura, quer a partir de Lisboa, enquanto epicentro das operações, quer a partir da periferia, nomeadamente do Porto e de Gaia, que é aquilo que mais nos interessa. E, na verdade, com base quer nas notícias trazidas a lume pelas várias edições especiais do Comércio do Porto e do Jornal de Notícias, quer nos posteriores relatos pormenorizados do Coronel de Artilharia Nuno Anselmo, o qual, na qualidade de capitão, integrou o RAP 2 em 1974, foi possível reconstituirmos uma cronologia dos acontecimentos desde a madrugada do dia 25 ao dia 28 de abril. Estas descrições foram complementadas com as informações que nós escolhemos num livro do jornalista Matos Maia, onde o autor, logo em 1975, deu conta do relevante papel do Rádio Clube Português, nomeadamente do posto emissor de Miramar, assumindo mais tarde a designação de emissora da Liberdade. Temos aqui o Telmo Moraes, que era, digamos que o locutor que estava de serviço nessa noite, como sabe. E houve ali assim algum impasse, porque não percebia muito bem o que é que se estava a passar, não é? Ligava para Tenente Valadim para saber se a coisa era mesmo séria. Sim, exatamente, como é que devia proceder. Acresce que, para ilustrar estes factos, nós também podemos incluir, com muito orgulho, uma excelente reportagem fotográfica realizada por Pereira de Sousa, que na época era fotojornalista do Jornal de Notícias. E aqui estamos a ver, de facto, algumas dessas imagens. Ora, recentrado que estava já o futuro político de Portugal, a euforia popular foi sobretudo manifestada em grandiosas comemorações logo no dia 1 de maio, há precisamente 50 anos. Segundo rezam as crónicas, terão sido das maiores manifestações populares em todo o país e no Porto também, de norte a sul, portanto, do país. Os registros documentais dão conta da vivacidade dessa alegria contagiante. Por outro lado, abriu-se um período de organização dos partidos políticos, definindo valores e princípios, estabelecendo diretrizes e programas e agendando os primeiros comícios em liberdade. Mas também a sociedade civil se organizou, e também em Gaia isso aconteceu, aparecendo inúmeras comissões de moradores e outras formas associativas e colaborativas. Em Gaia merece destaque o chamado CALP, que é o Centro de Apoio às Lutas Populares, e que foi fundado muito pouco tempo depois do derrubo do Estado Novo. Tratava-se de um centro que estava sediado na Rua Direita, ou Rua Cândido dos Reis, e contava com a participação de muitos jovens e reverentes, sobretudo universitários. Esta associação teve uma expressiva intervenção a nível local, desenvolveu várias ações, essencialmente culturais, políticas, sociais, que procuravam criar um povo esclarecido e consciente do seu valor e direitos na nova era democrática. Uma quarta parte, a administração local sob o signo de Abril e o caso de Vila Nova de Gaia.
Ora, o regime que foi instaurado em Portugal a partir de 1926 ditou, relativamente à administração local, mudanças profundas. A reforma administrativa do Estado Novo, principalmente aquela que estava contida no Código Administrativo elaborado por Marcelo Caetano, que foi aprovado em 1936 e foi depois alterado em 1940, constituiu uma das grandes alterações estruturais que tiveram lugar neste período. Digamos que tudo isto se traduziu numa promoção da centralização, ao mesmo tempo que foi esvaziando de poder e de autonomia as estruturas municipais. Com o advento do regime democrático de 74, tudo isto se alterou e houve uma profunda inversão nesta lógica centralizadora e as autarquias locais passaram a beneficiar de um conjunto de normativas que foram conferindo gradualmente maior autonomia local a par de novas competências. Relativamente ao município de Gaia, nós procedemos a uma análise descritiva do ano anterior ao 25 de abril até ao ano seguinte das primeiras eleições autárquicas, o que, da nossa parte, implicou a compulsão de atas de sessão de Câmara entre 1973 e 1977. Assim, relativamente a este período, posso informar que ocorreram cerca de 206 reuniões camarárias, 45 em 73, 48 em 74, 48 em 75, 40 em 76 e 25 em 77. Por outro lado, as atas de Câmara permitiram historiar a reação e o comportamento tido pelo Executivo de Ramiro Queiroz, da Câmara de Gaia, precisamente na reta final do Estado Novo perante os acontecimentos revolucionários de abril de 74. Aqui podemos ver uma ata onde ficou definido pelo Executivo o envio à Junta de Salvação Nacional de uma nota de apoio, portanto, ao general António de Spínola. Por outro lado, acresce que as atas municipais, enquanto fonte documental de excepcional relevância, possibilitaram também acompanhar o processo de transição do poder municipal para uma comissão administrativa, liderada por Alberto Andrade, e mais tarde por Coutinho da Fonseca, o qual haveria de ser, em 12 de dezembro de 76, data das primeiras eleições autárquicas, o primeiro presidente da Câmara de Gaia, democraticamente eleito após o 25 de abril. Mas as atas municipais deste período histórico contêm muito mais informação, como podem imaginar, já que uma leitura detalhada de per si destes 206 documentos de arquivo permitiu-nos elaborar quadros descritivos das matérias abordadas em cada reunião da Câmara de Gaia por ano em estudo. E daqui deriva a possibilidade de se constatar, relativamente a este município, quais as maiores ou menores prioridades consideradas pelo último Executivo sob a égide do Estado Novo e o novo Executivo, entretanto, nomeado pela Junta de Salvação Nacional. Portanto, a quinta parte, a última e quinta parte, Gaia guardada em olhares do advento da esperança ao apogeu da Revolução. Digamos que esta é uma parte mais fotográfica. Nesta parte, nós lançamos um repto aos leitores para empreenderem uma espécie de viagem ao passado através da visualização de diversas fotografias que testemunham a dinâmica do território municipal de Vila Nova de Gaia, evidenciando a vida das pessoas, das gentes, dos espaços neste período do século XX, revelando deste modo as mudanças e aquilo que se alterou relativamente a este intervalo de tempo. O 25 de abril de 74 não passou, portanto, incólume na paisagem urbana, já que muitas paredes de casas e muitos muros de vedação acabaram por ser usados para fixar palavras de ordem, desenhos ou cartazes. Claro que o tempo passou, tudo apagou. Mas estas imagens que agora emergem da área dos processos administrativos devolvem ao olhar do presente fragmentos da nossa memória que aqui se resgatam da escuridão dos nossos depósitos.
A documentação que serviu de base, e que vamos ver de seguida, a esta recolha, faz parte integrante dos fundos do Arquivo Municipal Sofia de Melo Breiner e divide-se essencialmente em 2 tipos de documentação. Fundos fotográficos, propriamente dito, ou seja, são espólios privados, provenientes de fotógrafos profissionais e, portanto, sempre com preocupações estéticas. Ou então nós também temos documentação do próprio fundo da Câmara Municipal que se reportam a processos administrativos, curiosamente. É um pouco estranho encontrar fotografias em processos administrativos, mas existem em processos de obras particulares e processos de licenciamento de publicidade. Estamos a ver. Estes conjuntos de processos de caráter administrativo e legal traduzem-se em milhares e milhares de documentos relativamente aos quais foi necessário encetar uma demorada e paciente análise, bem como proceder a uma seleção que permitisse obter a informação pretendida. As fotografias que fazem parte dos processos de obras particulares e dos processos de licenciamento, como se sabe, cumprem um propósito técnico e uma formalidade legal, pelo que a qualidade não é o forte destas fotografias. E, apesar destes aspectos negativos, estas fotografias compensam a falta de qualidade que denotam, com uma extraordinária singularidade, porque revelam detalhes e ângulos de certos locais relativamente a determinados períodos cronológicos que, de outra forma, seria praticamente impossível de os obter e, desta forma, de os revisitar na atualidade. E aqui estamos a ver algumas freguesias, não é? Percorremos as 24 antigas freguesias e fizemos uma recolha que resultou. O livro não espelha essa recolha, mas recolhemos centenas de fotografias. Caso de Grijó. Mafamudo. Pronto, e depois sempre algumas paredes, como há bocadinho falei, com alguns cartazes. As tais marcas que os técnicos colocavam nas fotografias. Aqui em Santa Marinha, uma zona de Coimbrões, e a fotografia abaixo é da zona do Castelo de Gaia. São Félix da Marinha, junto à praia. A outra rua é a Rua dos Combatentes do Ultramar. Aqui também em Seixezelo, Sermonte, Cerezedo. Valadares, junto à estação. A outra fotografia que é no Campolinho. Vilar de Andorinho e Vilar de Paraíso. Ora, o livro que se acaba aqui de referenciar é uma forma de fazermos uma espécie de cultura de memória que o Arquivo Municipal de Gaia aqui deixa neste livro. Certamente um livro com falhas, com lapsos, mas com a convicta certeza, por parte da equipa que aqui represento, de que muito mais haveria a mostrar. Afinal, como em tudo na vida, construir algo é sempre correr riscos e fazer escolhas. E nós escolhemos evitar apenas o risco de não corrermos risco algum. Uma palavra final para agradecer às minhas hierarquias, ao Dr. José Melo, à Dra. Hermenegilda Cunha e Silva, e em particular ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, pela oportunidade e condições que nos deram para levar a bom porto um trabalho que muito nos permitiu aprender e que muito gosto nos deu em poder transmitir. Muito obrigada. Agradeço a intervenção da doutora Teresa Cirne e confesso que fiquei com muita curiosidade de consultar o livro, por várias razões, e parece-me uma excelente iniciativa. Os meus parabéns.
Passávamos então agora ao momento do diálogo, das perguntas e das respostas e dou a palavra às pessoas presentes. Eu era militar deste quartel, o RAP 2, no dia 25 de abril. Estive a tomar de conta com o seu capitão da ponte de Dom Luís. Estive ali aquilo que nós chamamos de um restaurante chinês. Eu sou natural do Porto, mas vivo há muitos anos cá em Oliveira do Douro e tinha saído de casa e às 8h30 da manhã já estava ali. Acompanhei de facto a ida para a PIDE, onde eu estive no Largo de Soares dos Reis. Temos muitas... Lembro perfeitamente, estava aqui a testemunhar e a viver esses momentos que se passaram. Efetivamente, eu fiquei aqui na Ponte de Dom Luís. O Sr. Capitão depois foi naturalmente até à Avenida dos Aliados, naturalmente dirigir as tropas, dirigir o Aerofo Real Miliciano, exatamente. Estava mobilizado para Moçambique. Estive nas Caldas da Rainha, por acaso fui lá que eu sou artilheiro também. Aquilo nós chamávamos-lhe o CPC, que era um bocadinho carne para canhão, porque eu era atirador de artilharia. E estava mobilizado aqui, estava aqui a formar batalhão para poder arrancar. Em 75 já estava em Moçambique, em 74, peço desculpa, já estava em Moçambique. Participei também, felizmente, como fogueiro miliciano na Gorongosa, também nas primeiras discussões que nós tivemos. Eu fiquei colocado na Veira e depois vim parar em Ambane, ou melhor dito, a Machis, e depois vim parar cá em baixo também a Lourenço Marques, que hoje é conhecido por Maputo. Portanto, estes momentos todos, esses passos todos que falaram, e de sério senti-os aqui com alguma emoção. Nesse dia, de facto, foi um dia inesquecível. Eu tinha 21, ia fazer 22 anos, era um jovem que estava naturalmente mobilizado. Sentíamos e vivemos aqui neste quartel estas situações. Neste dia 1 de maio, eu não participei na grande manifestação que aconteceu na Avenida dos Aliados, porque fui deslocado para tomar conta das águas do Porto, ali em Barão de Nova Sintra, porque se constava que podia haver contra-revolução e podiam envenenar as águas. E alguém teve que ir para lá. Fui eu que fui destacado. Estive 24 horas de serviço, porque as águas do Porto, para quem conhece, têm uma característica muito interessante. É que as traseiras ligam para o cemitério do Prado de Repouso. E durante o dia foi fantástico, porque os soldados a receber a notita de vinho e uma cita de tabacos estiveram todos contentes. Mas depois, às noite, ninguém queria ficar virado para o cemitério e obrigaram-me a andar sempre às voltas para que eles, enfim, pelo menos dessem alguma cobertura em relação a isso. Portanto, foi com alguma saudade e com alguma emoção que eu ouvi os locais que falou, o que se passou, e eu sou uma testemunha viva, efetivamente, desse dia 25 de Abril e desse dia glorioso que todos nós festejamos há dias, assim como o 1º de Maio, que hoje estamos aqui também a festejar. Muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras. Gostaria de, quando isto acabasse, de lhe dar um abraço, de ficar com o seu contacto, porque realmente o senhor me acompanhou aqui na Ponte e na PIDE, é um dos 29 homens que comigo saíram. Muito obrigado. Alguma questão? Eu tenho alguma curiosidade em perceber, quer num caso, quer no outro, se as reuniões preparatórias foram muito difíceis, sentiram o perigo. Bem, eu pessoalmente não me lembro de ter tido medo, não me lembro de ter tido perigo. Eu fazia as reuniões, as reuniões eram de tal maneira secretas que a minha mulher não sabia o que é que eu andava a fazer. O meu irmão, que também era oficial
e era piloto da Força Aérea, não sabia que eu estava metido nisto, pá. E ele, por acaso, a razão pela qual eu omiti isso, pá, é que ele era casado com alguém ligado ao antigo regime, pá. Portanto, nós fazíamos as reuniões, pá, porque queríamos que realmente algo mudasse, pá, isto se transformasse, pá, porque estávamos fartos, pá, contava-se naquela altura que havia um senhor capitão, pá, que fez 4 ou 5 comissões, pá, e que era conhecido pelos filhos, pá, pelo homem da bicicleta, pá, porque ele nos intervalos das comissões oferecia bicicletas aos filhos e, portanto, era ele, o pai deles não era o pai deles, era o homem da bicicleta, pá. Portanto, isto era de tal maneira, pá, que a gente tinha que mudar isto, pá. Nós tínhamos que mudar isto, pá. Respondeu muito bem. Sobre o meu caso pessoal, lembro que quando estava na Escola Prática de Artilharia Mendes Novas, nós tínhamos a PID instalada na pensão em frente. E quando fui para aquela reunião com os paraquedistas, nós tínhamos que despistar a PID porque normalmente seguia-nos em viatura. E então entrávamos numa viatura, íamos para o campo de aviação, que fazia parte do polígono de Vendas Novas, entrávamos com a viatura no campo de aviação, a PID ficava na estrada e nós saímos do carro, íamos a pé para o meio do Pinhal, apanhar outra viatura do camarada que estava lá à frente. A viatura vinha para o quartel e a PID vinha atrás de nós. Portanto, isto era uma das maneiras. As reuniões eram praticamente diárias dentro dos quartos dos camaradas na escola prática. Nós fazíamos reuniões desde setembro de 73 até março de 74, pronto, mas era só entre militares, capitães e subalternos. Nós vamos lá ver, nós não tínhamos receio, porque o nosso receio principal seria com certeza ir combater para a Guiné com emboscadas todos os dias, que seria muito mais gravoso. E é isso que tenho a acrescentar. É um excelente ponto de vista, porque a alternativa não era mais saudável. Tenho outra curiosidade, que é quando saíram do quartel e foram para o Porto, eu devo dizer que eu vivia próximo da PID e vi esse PID a ser espancado, é uma das imagens que tenho da minha juventude, sim. Assim como a história dos tiros, a minha mãe andou a fugir dos tiros, eu não sei de casa, claro, não me deixaram, mas a minha mãe andou a fugir dos tiros, lembro-me disso muito, muito bem. Mas o que eu gostava de perceber é se as pessoas vos abordavam, as pessoas do povo e não os camaradas, não é? Se as pessoas vos abordavam espontaneamente. Perfeitamente, quer dizer, as pessoas viviam oprimidas, pá, e quando viram que nós estávamos a fazer algo de bem por elas, pá, espontaneamente vinham ter connosco, pá, a mim vieram dar informações, pá, que foram úteis para o desenrolar das operações. Pá. Portanto, nós ganhámos a revolução porque o povo estava connosco. Pá. Foi muito mais fácil. Sobre a PID do Porto, não foi assim tão fácil como isso, porque no dia 26, a população, que eram milhares de pessoas à volta, queriam lixar os PIDs, de maneira que tivemos que fazer dois setores de militares a pé, mais uma equipa de viaturas a seguir, e eu só olhei para trás e vi lá em cima, quero ver que começam a disparar os indivíduos. Portanto, foi a dificuldade, e foi grande, foi em conter a população para não linchar os PIDs. Muito obrigada. Se não houver mais questões, damos então por terminada esta sessão e agradeço a todos os presentes e agradeço os testemunhos. Muito obrigada então.
Os momentos que estamos a viver e que nos foram facilitados, como há um bocadinho tive a oportunidade de dizer, com o arrojo e com a coragem de alguns que galvanizaram a vontade de praticamente toda a gente, mas têm atores que são específicos, são os que protagonizaram as coisas e são hoje aqueles que colhem estas informações, que as colocam de uma forma que nós todos possamos percebê-las, preservar a memória e dentro da memória preservar aquilo que é importante, que é o não esquecer. Por isso é que eu dizia há pouco que, e o Sr. Presidente vai-me perdoar a minha insistência, mas eu acho, quando eu dei o exemplo de ser um miúdo de 9 anos que estava na Covilhã e que era uma cidade pacata, eu hoje volto à minha cidade e a minha cidade já não tem nada de pacato. E isso, as diferenças entre a capital e o interior, o litoral e o interior, tudo isso se deve, efetivamente, a essas transformações que começaram nesse dia e que, felizmente, foram caminhando no sentido positivo, com as imperfeições que todos conhecemos, mas que resultam dessa consciência que provavelmente nem toda a gente tinha e que hoje consegue ter e consegue ser exigente. As designadas conquistas do 25 de Abril, em tantas áreas, saúde, educação, não são isentas das críticas que hoje assistimos, justamente pelo grau de exigência que temos sobre essas coisas e que só foi facilitado por estas ações. E por isso acho que é um momento que todos temos efetivamente que celebrar e a melhor celebração é recordando manter a aprendizagem para que possamos praticar as boas lições. É uma matéria que é muito típica dos militares, procurar identificar lições, aprender com elas, adaptar-se e evoluir. E os militares não são mais do que cidadãos portugueses que têm um pequeno treino diferenciado que nos permite eventualmente ter a coragem e o arrojo que os senhores tiveram. E nós cabe-nos apenas ter a esperança de poder ser bons continuadores dessa coragem, desse arrojo. Muitos parabéns também por este magnífico esforço que eu vou ter que agora ter o esforço que não vai ser esforçado de o ler. Muito obrigado, muitos parabéns. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal, agradecemos a presença de todos e para o encerramento desta conferência, convidamos os presentes para uma visita à exposição Gaia Abril 50, 1974-2024. Bom dia e obrigada.